Irmãos queridos, do fundo do nosso coração, o nosso abraço fraterno, o nosso boa noite e o desejo de que sejamos muito bem-vindos à sede física da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É uma honra para nós tê-los mais uma vez conosco, quando juntos iremos passar em torno de 1 hora, acrescentando, sem sombra de dúvida, fatores imprescindíveis para que possamos fazer escolhas mais favoráveis. Porque a nossa vida será sempre, dizem os benfeitores queridos, nossas escolhas e suas consequências. E o ideal, então, que agora que estamos despertos, passamos a fazê-las da melhor maneira possível. Dr. André Pegas de Oliveira, nosso querido companheiro, trabalhador desta sociedade, também trabalhador da nossa regional, vai enfatizar hoje esta abordagem inicial do perispírito, né? O nosso corpo iluminativo que projeta realmente na estrutura do corpo físico, esse corpo intermediário. O doutor vai começar uma série de exposições sobre esse assunto e nós, obviamente, estaremos aqui para acrescentarmos essas informações. AME Rio Grande do Sul tem uma série de livros conectando ciência, saúde e espiritualidade. Estava dando uma olhadinha na obra e, por incrível que pareça, a inspiração não nos faltou de novo. Dr. Bezerra de Menezes, dizendo para nós o que guarda relação com a temática do doutor. Os sábios compreenderão definitivamente que há uma estrutura energética organizando e sustentando o aparelhamento biológico. Esse mecanismo, quando desalinhado, propicia os desequilíbrios orgânicos, coisa que os gregos filosoficamente já sabiam há muito tempo. A ciência do amanhã levará em conta a mente como grande senhora e essência do corpo, e o mundo sofrerá bela revolução, a da fé raciocinada. Sem dúvida, é por esse caminho que o nosso querido doutor André Pegas vai nos conduzir e nós, com muita honra, vamos ouvi-lo mais uma vez. Boa noite. Eu acho que o que o Vanin leu agora aí é exatamente o resumo do que a gente vai falar hoje. A importância do pensamento, a importância do nosso corpo espiritual, do nosso corpo fluídico. E a gente, quem sabe, mudar um pouco o foco da nossa vida, do corpo físico, para a existência do corpo espiritual, para as origens, entender como ele funciona e entender que esse corpo físico, ele é, na verdade, uma consequência do que acontece no mundo invisível, no mundo espiritual, na nossa alma, no nosso pensamento, no nosso perispírito. Então, hoje a gente vai falar sobre o perispírito, uma abordagem inicial. O tema ele é muito amplo, muito complexo. Os benfeitores, quando falam do perispírito, usam linguagens mais simplificadas para que a gente possa entender, ou se usam linguagens mais aprofundadas, é muito difícil entender, é uma química, é uma física ainda muito avançada para o nosso conhecimento. Mas dentro da minha capacidade, eu vou tentar trazer aqui um resumo para tentar levantar na prática a importância disso e o que a gente pode começar a mudar para melhorar. Então, não há descrição viável da matéria que não traga ao primeiro plano os mecanismos estruturais do nosso espírito, né? Então, não dá para falar da matéria, não dá para falar do corpo material sem que isso leve a gente para falar do nosso corpo espiritual, né, do nosso espírito, da nossa alma. Como eu disse para vocês, o corpo físico ele é consequência de um processo que vem do mundo espiritual, para que se molde esse corpo, para a gente usar esse corpo e usar essa estrutura física para cumprir nosso papel, nossa caminhada, nossa evolução aqui no mundo material. Então, o perispírito, na verdade, a palavra peri vem do grego, que significa em torno de, e do latim spiritus, que significa alma e espírito. Então, o perispírito, ele é um espírito, ou seja, ele é algo do mundo energético, do mundo não visível,
que fica próximo do espírito. Então, é dito que o perispírito ele fica entre a nossa alma e o nosso corpo. Então, se a gente imaginar, ele é um envoltório sutil e perene. Então, um envoltório sutil, tão sutil que a gente, ou que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Perene. Então, quando a gente fala da imortalidade da alma, né? O perispírito ele é perene, ele não acaba nunca. Ele começou, teve um início, mas não vai ter um fim. Perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e o meio físico. Então, o perispírito ele está no meio do caminho, entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Para a nossa alma, que é muito etérea, ter contato ou poder ter maneira de atuar sobre o corpo físico, existe ali então um corpo intermediário, que é semimaterial. Então ele não é totalmente material, porque a gente não consegue tocar, muitas pessoas não conseguem ver, mas para os espíritos, para as almas desencarnadas, o perispírito é material. Então para eles é material, eles conseguem ver, eles conseguem tocar, eles conseguem sentir. Para a gente ele não é material, a gente não consegue ver, não consegue tocar, não consegue sentir. Então foi dado para ele a nomenclatura de semimaterial. Então ele fica no meio do caminho, entre a matéria e entre a alma. E como ele está no meio do caminho, a gente consegue influenciar o perispírito, tanto pela nossa alma, que é fonte dos pensamentos, fonte dos desejos, fonte das nossas tendências. Então, o que pensamos, como pensamos, o que desejamos, isso influencia o perispírito. E o perispírito sofre influência também do corpo físico. Então, o que fazemos com o nosso corpo, se fumamos, se bebemos, se cortamos um dedo, se cortamos uma mão, quer dizer, o que a gente faz com o nosso corpo físico também influencia o perispírito. Então ele está no meio do caminho, sofrendo influências tanto do mundo espiritual como do corpo físico. Então isso vai dar uma característica para ele interessante, que a gente pode tratar bem o nosso perispírito de duas maneiras. Tanto pelos nossos pensamentos, como pelas nossas ações. Mas também a gente pode tratar mal ele de duas maneiras, né? Tanto maltratando o nosso corpo físico, quanto maltratando também o nosso campo psíquico, os nossos pensamentos. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 93, o espírito propriamente dito tem alguma cobertura, ou como pretendem alguns, está envolvido em uma substância qualquer? O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Então, viu a diferença? Para os espíritos que estão desencarnados, o perispírito é uma substância não tão vaporosa assim. Para eles é matéria, é material o perispírito. Para nós é tão vaporosa que a gente praticamente não consegue enxergar, né? A maioria não consegue enxergar. Então, para a gente ela não é material. Então, por isso então, ela é semimaterial. E ela é vaporosa o suficiente para elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. Então o nosso perispírito tem essa capacidade de se transportar para onde queira segundo os nossos pensamentos. O nosso corpo físico segura um pouco ele aqui, grudado na gente. Então limita um pouco a capacidade que o perispírito tem. O homem é, portanto, formado por 3 partes essenciais. Então o homem, nós, somos formados por 3 partes essenciais. O corpo, ou o ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então o homem é formado pela matéria, pelo corpo físico. Diga-se que o homem, nesse estágio da vida, tá? O homem que estagia pelo mundo da carne ainda, né? Porque a gente vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais do corpo de carne. Mas enquanto a gente está nesse estágio, ele é formado por 3 partes. O corpo físico, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, e o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, numa fruta, a semente, a polpa e a casca. Então o perispírito é que vai fazer essa união entre a alma e o corpo físico. A alma consegue interagir no corpo físico através do perispírito. O corpo físico consegue atuar sobre a alma através do perispírito. Então ele está lá no meio, sofrendo a influência dos dois. Leon Denis observa: chamamos de espírito a alma revestida do seu corpo fluídico. A alma é o centro da vida do perispírito.
como este é o centro da vida do organismo vivo. Então, como eu disse, a alma influencia o perispírito influencia o corpo físico, tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Ela que sente, então a alma que sente, pensa e quer. O corpo físico constitui, com o corpo fluídico, o duplo organismo por cujo intermédio ela atua no mundo da matéria. Então a alma atua no corpo da matéria pelo corpo físico por intermédio do nosso perispírito. Então, espírito, alma, é muito confuso isso. Eu mesmo achava que era sinônimo, alma e espírito. E aqui eles falam que não, que a alma é o centro da consciência. A alma é o centro da vida do perispírito, como essa é o centro da vida do organismo. No slide anterior aqui, a alma é a alma que sente, que pensa e que quer. Então, a alma ela tem da alma parte os desejos, parte a vontade, parte a nossa característica emocional. Realmente o que o espírito está na alma. Esta alma ela está unida a um corpo semimaterial, que é o perispírito. Então, o nome espírito se dá quando a gente tira o corpo material. Eu tenho a alma e o perispírito. Isso a gente chama de espírito. Então, o perispírito ele é o corpo da alma. É como a alma atua sobre o corpo físico. Pequenininha a letrinha aqui, Leon Denis, em Depois da Morte. O homem é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar uma unidade viva. A saber, de novo, o corpo, envoltório material temporário, que abandonamos na morte como um vestuário usado. Então, o perispírito, que tem condições muito maiores que o nosso corpo físico, ele consegue, como a gente viu ali, se elevar na atmosfera, se transportar com facilidade, através da força do pensamento, ir para lá, vir para cá, alterar a sua forma. Então eles têm diversas características do perispírito. Mas quando o perispírito está unido ao corpo físico, o corpo físico limita muito na capacidade que o perispírito tem. Então é como se a gente pegasse um carro muito bom e colocasse nesse carro uma pessoa que não sabe dirigir. Ou o contrário, pegar um piloto muito bom e colocar num carrinho muito ruim. Quer dizer, ele fica limitado. Aquele carro não consegue desempenhar tudo que aquele piloto conhece, porque o carro é limitado em suas condições. Nosso corpo físico limita muito o que o nosso perispírito pode fazer. Então ele fica realmente aprisionado aqui. Quando morremos, o perispírito deixa o corpo físico e se expande. Então ele se expande em capacidade de pensamento, em capacidade de sentir, em capacidade de atuar, ele como se libertar. Porque quando a gente se livra do corpo físico, o que sobra é o espírito, o que sobra é o perispírito e a alma, que faz parte do mundo espiritual, do mundo fluídico. O perispírito, então, como segunda camada, o perispírito, invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita, e com ela se melhora e se purifica. Então, o perispírito é igual de todo mundo? Não. O perispírito ele é diferente em cada uma das pessoas, segundo o grau de evolução moral. O perispírito ele tem características diferentes. Ele é mais leve, mais vaporoso, mais etéreo nas pessoas de maior consciência e senso moral, e mais grosseiro, mais vaporoso, mais perto de uma condição física nas pessoas de menor condição moral. Então o perispírito não é igual de todo mundo. No perispírito está impressa toda a nossa condição de espírito, o nosso passado, o nosso presente. Então, se eu maltratei o meu corpo, por exemplo, com o hábito do fumo, quando eu morrer, meu perispírito vai estar impresso no perispírito aquela agressão que eu tive nos meus pulmões. Quando eu agrido o meu perispírito com pensamentos ruins, essa agressão que fica marcada no perispírito, ela consegue ser visualizada no mundo espiritual. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, os espíritos de maior condição, de olhar para a gente, já sabe a nossa condição, o nosso sofrimento, o nosso grau de evolução. A gente não precisa nem falar. Eles conseguem, como um raio-x, olhar aquele perispírito e ter a ideia da impressão que se tem ali. Então, qual é o grau realmente de evolução que a pessoa tem naquele momento. E como terceiro, o mais etéreo deles, a alma, que é o princípio inteligente, centro da força, foco da consciência e da personalidade. Então, na palestra que teve aqui da Sueli,
ela cita isso. O jovem, quando chega na sua adolescência, apresenta uma rebeldia natural da fase da adolescência, né? Então é a fase que aquele espírito realmente se mostra as suas características emocionais, de agressividade, de ser um bom caráter, de ser mau caráter. Então essa característica que a pessoa tem é uma característica do espírito, tá? Que está encarnado nesse corpo físico. E através da educação dos pais, da educação do mundo, das leis, da cultura, a gente tenta a moldar esse espírito e fazer com que ele aprenda algumas coisas. Mas o pensamento bom, o pensamento ruim, a fonte dele está na nossa alma. E a alma influencia diretamente sobre as vibrações do perispírito. Nas próximas palestras a gente vai falar sobre os centros de força do perispírito, que são abalados pelos pensamentos ruins e pelos atos ruins. E que um perispírito abalado, muito frequentemente, traz alguma doença para o nosso sistema orgânico. Então muitas vezes desenvolve uma doença, não sabe porquê, desenvolve uma doença, ninguém sabe o que é, ou aquela pessoa que é sempre doente. Então isso pode ser uma consequência física do que vem desses componentes da alma e do perispírito. Então a alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito, ser fluídico de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. O nosso corpo físico, ele tem a forma do nosso perispírito. Então não é o perispírito que tem a forma do nosso corpo, é o corpo que tem a forma do nosso perispírito. O perispírito que molda o nosso corpo. Lá na concepção, quando há a junção do espermatozoide e do óvulo, que começam a desenvolver as células do embrião, naquele momento já é começado então a imprimir o corpo, o espírito que vai encarnar naquela pessoa. Já começa os laços de união do espírito naquele corpo. E o perispírito, que foi previamente moldado nas fases dos processos de reencarnação, começa a imprimir naquele corpo então a sua forma. Então o tamanho, a estatura, algumas doenças, algumas condições físicas daquele organismo, Então o nosso perispírito tem a forma do nosso corpo. Agora o perispírito, a sua forma é imutável? Não. O perispírito pode mudar a sua forma. Quando abandonamos o corpo físico e vamos para o mundo espiritual, sobre a força do nosso pensamento e sobre condições de mérito, a gente pode alterar a forma do nosso perispírito. Pessoas espíritos com altos graus de intelectualidade, usando para o bem, podem adotar formas normais, até mesmo a forma que tinha aqui na Terra. Espíritos muito ruins, porém com alto nível intelectual, pode transformar o seu perispírito em monstros e animais e outras coisas para realmente assustar. Então o perispírito, quando estamos no mundo espiritual, a sua forma pode alterar, mas isso segundo a capacidade daquele espírito, a sua capacidade moral. Então qual é a natureza do perispírito? O conhecimento de sua natureza aguarda ainda investigação maior. Como eu falei, é muito complexo. Quando a gente vai ter alguns autores que escrevem com mais profundidade sobre a composição do perispírito, a gente lê, se não tem uma compreensão prévia de física, de química, você lê aquilo e não sabe do que se trata, Muitos termos lá a gente nem conhece na Terra ainda, Então precisa de uma investigação maior. Sabendo-se todavia que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Sua natureza varia, não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Então, na série do André Luiz, que o Chico Xavier psicografa, diversas histórias que ele conta. Então lá os espíritos superiores, quando descem para a crosta para tentar ajudar alguém, eles descem e os espíritos que estão convivendo próximo da crosta, no umbral, não conseguem enxergar aquele espírito. Eles precisam baixar a sua vibração, aumentar a sua consistência, se tornar cada vez menos etéreo, para que aquele espírito possa enxergar. Então, quer dizer, o perispírito tem essa capacidade, de aumentar ou diminuir a sua fluidez, isso dependendo da sua consciência moral. Um espírito de baixa consciência moral nunca vai conseguir se expandir muito mais que aquilo, mas um espírito de alta consciência moral pode diminuir a sua densidade para se tornar visível pelos outros espíritos, muitas vezes até por nós encarnados aqui.
Sabemos então que a alma, centro das vontades, do pensamento e das tendências psicológicas, exerce influência sobre o perispírito, podendo alterá-lo positiva ou negativamente. Por sua vez, o perispírito exerce influência no corpo físico, moldando este. É o espelho da mente, né? Então o perispírito é o espelho da mente. Por ser semimaterial e estar entre a alma e o corpo físico, acaba sofrendo influência dos dois. Então você imagina, né, hoje, conversando com o Vaninho, a gente liga a televisão, o que a gente vê? Né? Notícia ruim, catástrofe, atentado, morte, corrupção, roubalheira. Então a gente começa a se encher de uma energia, de um pensamento negativo, a gente começa a influenciar o nosso perispírito com pensamentos negativos e a gente vai adoecendo esse perispírito. Então aquela pessoa muito negativa, que só vê coisa negativa, que gosta de estar presente de coisas ruins, que gosta de ir lá ligar nas notícias de morte, de tragédia, ela está adoecendo o perispírito dela. E esse adoecimento do perispírito pode repercutir sobre o corpo físico e trazer doenças físicas. Então o pensamento positivo, o inverso disso, aquela pessoa que está sempre otimista, que vê sempre o lado bom, mesmo de uma situação muito ruim, que está sempre animada, está sempre alegre, parece que ela nunca adoece. Porque aquela pessoa, ela traz saúde para o perispírito dela. E essa saúde do perispírito dela, consequentemente, vai repercutir como uma saúde orgânica, uma saúde física, né? Um bem-estar físico. Então a gente tem que vigiar, né? Vigiar o que assiste, vigiar o que pensa, né? Orai e vigiai. A gente tem que estar sempre atento ao que a gente pensa. E se a gente um dia parar, faça essa experiência. Ó. Eu vou prestar atenção no que eu penso ao longo de um dia. Você vai ver que, pelo menos comigo, muito mais de 50% são coisas negativas. Porque eu trabalho na área da saúde. Então, eu o dia inteiro atendo gente que está lá, que está com dor, que não está bem, que está doente. Então, a gente tem que ter o pensamento positivo para poder animar essa pessoa. Mas, num dia, eu tenho muito mais contato com coisas negativas do que coisas positivas. Tenho que me policiar. Então, estou diante de uma coisa negativa, tenho que me policiar, mudar o meu pensamento, mudar o padrão vibratório, para a gente não afundar e não atolar, né? Lembrando, né, que a gente vai influenciar aí o nosso perispírito pelos nossos pensamentos. Por isso, então, vigiai e orai, né? Vigiai os vossos pensamentos. Isso é muito importante. Tem pessoas que têm o hábito do bom pensamento. Aqueles que não têm, precisa vigiar, precisa orar, precisa estar atento ao que pensa, precisa estar atento ao que deseja, para os outros e para ele mesmo. Né? O perispírito, ele tem diversas propriedades. Vou contar aqui, tem cerca de 20 propriedades. Então, a gente vai passar por todas essas propriedades, sintetizando mais ou menos o que é cada uma delas, para a gente poder ter uma compreensão um pouco melhor do que é o perispírito, para daí a gente poder depois entrar então nas influências mais profundas que ele pode causar na nossa vida. Então, as propriedades do perispírito: ó, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade reflectora, odor e temperatura. Olha quanta coisa tem o perispírito, né? Se a gente for colocar as propriedades do corpo físico, não tem nem metade desses aí, né? Plasticidade. Possui extrema capacidade plástica segundo ordens mentais. Aquilo que eu comentei com vocês. Então, um espírito mais elevado consegue alterar a forma do seu perispírito para a forma que ele quiser. Um espírito que tem uma consciência intelectual alta, mas uma capacidade moral baixa, pode modificar o seu perispírito da maneira com que ele queira. Então, existe uma capacidade plástica de mudar, porque o perispírito, como ele é etéreo, basta o nosso pensamento, ou seja, basta o pensamento do espírito, ele pode influenciar então sobre a forma dele. Isso sempre variando segundo a condição moral daquele espírito, né? Existem espíritos que estão desencarnados que ainda nem entenderam que estão desencarnados, né? Estão lá, estão se dando conta ainda. Então não tem muita capacidade de alterar isso. Mas os que estão mais conscientes, que estão lá mais tempo já entendendo o processo, percebem que eles têm essa capacidade, né? O perispírito tem uma densidade, então não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada. Apresenta certa densidade que se relaciona com o grau da evolução da alma. Então, quanto mais evoluída é a alma daquela pessoa, menos densa é o perispírito.
Quanto menos evoluída é aquela alma, mais denso é o perispírito. Então ele não tem a mesma densidade em todas as pessoas, né? Então, como a gente diz, às vezes brincando no estudo, né? A pessoa que morre, desencarna, chega lá revoltada no mundo espiritual e fala assim: eu quero ter uma reunião aqui com Jesus, quero ter um tete-a-tete com Jesus. Nunca vai conseguir ver, porque a diferença de densidade é tão grande que ela vai ficar esperando falar com Jesus por bastante tempo, até ela se dar conta que não vai conseguir, tá? Jesus pode ir lá conversar com ela, enxergar ela e baixar a sua densidade para se tornar visível. Mas aquele espírito que chegou lá, se Jesus não fizer isso, vai demorar bastante para conseguir enxergar ele, porque a distância entre as duas densidades são muito grandes, né? São muito grandes. Isso é interessante também no livro no Nosso Lar, né? Quando André Luiz vê a esposa dele, né? Ele está desencarnado e vê a esposa dele e fica com raiva. Quando ele vê e fica com raiva, automaticamente ele já começa a entrar no umbral. Ele começa a modificar a sua capacidade vibratória e vai então estar num ambiente com a mesma capacidade vibratória. Então, um pensamento de raiva faz com que a vibração dele caia muito. Então, ele sai da onde ele está e entra num umbral onde existe aquele mesmo padrão vibratório. Aí ele para, se concentra e retorna de novo. Então, por isso que a gente fala que a gente mesmo é o nosso próprio inferno, né? A gente não vai para o inferno, ninguém coloca a gente no inferno, é a gente que vai para lá segundo as condições vibratórias que a gente está. Se a gente desencarna com boas condições vibratórias, com méritos, vai acordar em um lugar, né? Se desencarna com condições vibratórias negativas, com muita raiva, muito ódio, muita mágoa, vai acordar em outro lugar, né? E não foi ninguém que colocou, a própria pessoa que se colocou, né? Então o perispírito de cada pessoa é diferente de uma da outra. Lembrando que o perispírito, como eu falei, para os espíritos, o perispírito ele é material. Tá? Para a gente é que ele não é material, por isso ele é semimaterial. O perispírito possui órgãos, possui doenças do perispírito. Tá? É como se fosse um corpo físico realmente que a gente não consegue ver. Ele pode ficar doente também, existem vermes perispirituais, doenças do perispírito, né? Como se fosse realmente um corpo físico, que para os espíritos ele é um corpo físico. É o corpo da alma, né? Outra propriedade, a ponderabilidade. Na dimensão espiritual, cada organização perispíritica tem o seu peso específico, que varia de acordo com a sua densidade, ditada sobretudo pelo estado de moralidade do espírito. Então, o perispírito tem um peso? Ele tem um peso, mas que não é balança que mede, tá? Porque o perispírito pode ser tão leve que suba. A nossa balança só consegue pesar o que desce, né? O que a gravidade atrai para o centro da Terra. Então, dá o peso relativo do nosso corpo. O peso do perispírito não é balança que mede. Fica difícil de entender, né? Tem peso? Tem, mas não é balança que mede. Não é o mesmo peso do nosso corpo físico, tá? Mas essa capacidade de peso vai ser diferente de acordo com o grau de evolução de cada um. O perispírito tem uma luminosidade. Por sua natureza, possui o espírito uma qualidade luminosa que se desenvolve sobre o influxo e as qualidades da alma. Então, quanto mais pura é aquela alma, maior a capacidade luminosa que aquele perispírito tem. Quanto menos pura é aquela alma, menor é a capacidade luminosa que aquele perispírito tem. Então, se você vai ler aí, né, na literatura espírita, tem bastante relato disso, né? Assim, luzes muito fortes, de espíritos muito, muito fortes, né? Se você vai para as regiões umbralinas, né, próximas à crosta terrestre, todas são escuras, né? São regiões escuras, com cheiro ruim, com aspecto ruim, né? Que há pouca luz ali, né? Em regiões mais elevadas, muita luz, né? Espíritos mais iluminados. Outra capacidade é a penetrabilidade. Então, a natureza etérea do perispírito permite ao espírito se presentes as condições mentais atravessar qualquer barreira física. Então, se ele tem capacidade mental para isso, o perispírito pode atravessar a parede. Quer dizer, uma barreira física não para o perispírito, ele consegue atravessar, ele consegue passar, né? Então, não existe barreira física, né, para o perispírito, mas tudo isso segundo a capacidade que ele tem, né? A velocidade com que o espírito, né, o espírito, que é a alma, e o perispírito viaja, é a velocidade do pensamento. É a velocidade mais rápida que existe, né? Estou aqui, eu vou pensar na China. Pensei na China, meu espírito apareceu lá. Se eu tiver condição,
moral para isso, né? Os espíritos de alta consciência moral, seguramente, né? Inclusive até em mais de um lugar às vezes. A visibilidade, né? Então o perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Não o é para os espíritos. Então o espírito consegue enxergar o perispírito, sempre levando em consideração essas diferenças de vibração, né? Então um perispírito com um padrão vibratório muito baixo, ele vai conseguir enxergar o que está naquele mesmo padrão vibratório dele. Espíritos que têm um padrão vibratório maior conseguem enxergar os de mesmo nível dele e os que estão abaixo também. Inclusive podem se fazer enxergar pelos mais baixos também. A corporeidade. A corporeidade, ó, a alma ligada ao perispírito, o perispírito ligado ao corpo físico, né? Então são os fenômenos de materializações, visibilidade dependendo do grau de evolução. Então o perispírito ele pode se tornar uma densidade corpórea, né? Através das aparições por ectoplasma. Então aquele espírito ele usa ali fluidos do médium para se tornar visível aos olhos das pessoas aqui na Terra, né? As materializações. Então ele tem essa capacidade dependendo da sua evolução. O perispírito possui uma sensibilidade global muito maior que a nossa. Então, a nossa percepção de mundo, a nossa percepção do que está fora do nosso mundo, ela é limitada aos nossos sentidos, né? Visão, audição, olfação, o tato. O perispírito tem uma capacidade muito maior de percepção do mundo exterior, muito maior mesmo, né? O perispírito então tem um aumento da percepção do perispírito depois que abandona o corpo material. Então é como se você pegasse lá aquele super piloto de corrida, tirar ele de dentro daquele Fusca velho e colocar ele dentro de uma Ferrari. Ele vai ter uma capacidade muito maior de fazer coisas com aquela Ferrari. Então você imagina tirar o nosso espírito, que fica aprisionado nesse corpo, que limita ele em condições neurológicas, em condições físicas. Eu não consigo sair correndo daqui e ir para a China num instante, mas meu espírito consegue. Meu corpo físico limita muito a capacidade do espírito. Então quando o espírito abandona o corpo físico, se amplia a sua percepção. Então, ele consegue perceber muito mais, ele consegue pensar muito mais, ele consegue fazer muito mais coisas, ele consegue agir muito mais do que quando ele está preso no nosso corpo. Então a morte ela é uma libertação, né? A desencarnação, quando aquele espírito sai daquele corpo, ele está se libertando das âncoras desse corpo físico, que acabam prendendo e limitando muito ele. Quando o corpo físico morre, quando há desencarnação, o espírito, no desprendimento do corpo físico, ele passa por uma certa perturbação, mas ele se liberta quando vai para o mundo espiritual, né? Ele amplia a sua sensibilidade global. E o inverso acontece no nascimento. Quando o espírito vai começar a habitar um corpo físico no processo de reencarnação, é muito mais traumático para o espírito fazer o processo do nascimento. Você tem que pegar aquele espírito cheio de capacidade, cheio de sensibilidade, vai ter que limitar aquele espírito, compactar ele e colocar no corpo de um nenenzinho, que não sabe falar, que não sabe andar, que não sabe se comunicar, que sabe fazer muito pouca coisa. Aquilo aprisiona muito o espírito ali dentro, né? E quando esse corpo físico começa a se desenvolver e chega numa capacidade física interessante, ou uma capacidade física alta na adolescência, então esse espírito pode se mostrar realmente através daquele corpo físico, realmente quem ele é e as suas tendências, né? Então tem muita gente que se preocupa. Depois que eu fiquei sabendo disso, minha preocupação agora não é mais morrer, é nascer de novo. Vai ter que compactar e colocar lá dentro. A Silvia comentou com a gente que Jesus foi o quê? 1000 anos, Silvia? 1000 anos. Dizem que foi 1000 anos, imagina, durante 1000 anos pegou lá o perispírito de Jesus, compactou ele para colocar num corpo aqui na Terra. Então, olha, demorou, se realmente foi 1000 anos esse processo? Mais de 1000? Desde Moisés. Olha só, né? Desde Moisés. Quando Moisés recebeu as tábuas, ele iniciou o processo. Então, muitos milênios demorou para pegar o perispírito de Jesus, compactar para colocar no corpo de uma pessoa, né? Então, essa perturbação com certeza foi muito maior porque quando Jesus morreu na cruz e pôde se libertar. Acredito que sim, né? Se bem que a capacidade de desenvolvimento moral de Jesus, acho que ele estava encarnado, mas desencarnava ao mesmo tempo, né? Estava lá e cá. Outra capacidade do perispírito, a sensibilidade magnética, é muito mais apurada que a nossa. Sensibilidade do perispírito aos campos magnéticos de outras
de outros, como na natureza. Então, o perispírito consegue perceber o magnetismo de uma planta, o magnetismo de uma mudança climática, o magnetismo de uma outra pessoa, de maneira muito maior do que a gente percebe. A gente, às vezes a gente capta aquele magnetismo, mas não sabe bem o que é, né? Entra num lugar e fala, nossa, que ambiente gostoso, né? Você teve uma percepção magnética daquele lugar, mas você não sabe muito bem o que é aquilo. Isso no espírito é muito maior, então ele consegue perceber muito isso. Nas zonas mais baixas, umbralinas, próximas à crosta terrestre, você consegue perceber as ondas magnéticas emanadas pelo pensamento de nós encarnados aqui. Então, quando nós encarnados pensamos, a gente gera uma força mental magnética. Essa força mental magnética se soma ao pensamento das outras pessoas, que se soma ao pensamento das pessoas de uma outra cidade, que se soma de um país, que se soma do planeta inteiro. Então, a somatória da energia magnética, do pensamento de todos os habitantes da Terra, cria um campo magnético chamado de psicosfera. E a psicosfera da Terra é tão linda, que é escura, horrível, cheia de tempestade magnética, terrível. Então, a somatória dos nossos pensamentos dá uma zona umbralina terrível, que eu, se pudesse escolher, não queria passar, não. Então, para vocês verem como a gente ainda está muito limitado, a gente ainda é muito mais negativo que positivo. Se somar o pensamento de todo mundo, dá um negócio escuro, feio e fedido, né? O perispírito tem uma capacidade de expansibilidade. Pode expandir conforme as suas condições, ampliando o seu campo de sensibilidade e, pois, a da percepção. Então, ele pode aumentar ainda mais a sua percepção, se expandindo ainda mais de acordo com sua condição moral. Então, quanto mais desenvolvido é aquele espírito, mais ele tem capacidade de perceber as coisas. Ao ponto de que um espírito que tem uma condição moral muito boa, olha para a gente e já sabe tudo que está acontecendo. Você não precisa subir, quando você morre, você não precisa ir lá se explicar para ninguém. Ninguém vai sentar, vai ficar te falando, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não precisa. Eles olham para a gente e já sabe o que está acontecendo, né? Já sabe em que situação a gente está para tentar ajudar a gente, né? Mas a gente tem que reconhecer, né? A gente tem que se reconhecer nessa situação também. Bicorporeidade, né? Que são os fenômenos de desdobramento e desprendimento, né? Então o espírito tem capacidade, o perispírito tem a capacidade de se desdobrar, né? E se desprender. Existem médiuns com alta capacidade de bicorporeidade que podem ser vistos em 2 lugares, né? Jesus foi visto em 2 lugares, né? Mas a gente não pode comparar com ele, não. Alguns médiuns, algumas pessoas com uma condição moral boa conseguem esse fenômeno. É um fenômeno raro, mas é possível acontecer. A pessoa está lá dormindo na cama dela, mas pessoas de outro lugar tiveram contato e viram aquela pessoa em outro lugar. Então, essa capacidade de se desdobrar. Quando eles vão explicar essa bicorporeidade, eles falam que é muito complexo explicar isso para a gente. Se tornar denso, se tornar menos densos, vai diminuindo tanta densidade que aquilo pode se virar em 2 sem se dividir. Então é difícil a gente entender isso, né? Porque o perispírito tem uma capacidade ele não é divisível. Eu não consigo pegar o meu perispírito, rachar ele no meio, mandar a metade para um lugar, a outra metade para o outro. Não, ele não se divide. Mas ele pode se tornar tão etéreo que ele pode se apresentar em 2 lugares, sendo um só. Então é difícil de entender, né? Então eles falam que isso é uma coisa que vai demorar um pouco para a gente conseguir entender. É um fenômeno raro, mas que é possível acontecer. A unicidade, né? Não há perispíritos iguais. Cada um se encontra numa condição, cada um tem as suas aflições, cada um tem as suas vitórias, cada um tem as suas derrotas, cada um tem os seus pensamentos, o que faz que cada perispírito é único, não tenha 2 iguais. A perenidade, né? Graças a Deus, nosso perispírito tem a condição de perenidade. Ele é indestrutível, ele é imortal. Então, começou, né? Deus criou a gente simples e ignorantes, teve um início. Se tudo der certo, não vai ter um fim. A gente vai conseguir avançar, cada um na sua própria velocidade, até a perfeição relativa. Mas o perispírito, ele é perene, ele não termina, né? Como diz a Leoni, a prece é nossa. A gente tem toda a eternidade. Então, cada um que sabe, né, que tem a sua própria pressa, a sua própria pressa. Outra condição do perispírito, a mutabilidade. Quanto mais progride a alma,
mais apurado vai se tornando o seu veículo espiritual e, consequentemente, mais delicada a sua forma. Então, essa capacidade de mudar, de aparentar alguma outra coisa, ela é tão mais desenvolvida quanto mais desenvolvido é a condição do espírito. Um espírito bom, um espírito com um alto desenvolvimento moral, nunca vai querer parecer algo que vai assustar alguém. Pelo contrário, vai parecer sempre algo que vai acalmar, que vai pacificar e jamais assustar. Até porque ele sabe que se ele aparecer daquela forma, ele vai assustar aquela pessoa, porque ele olha o nosso perispírito, ele sabe como que a gente é, ele sabe que estágio que a gente está. Então ele tem a condição e a delicadeza de quando fazer de uma maneira. Mas também existem os espíritos que têm essa condição ao contrário. É bem desenvolvido, mas faz questão de ir lá, de assustar, tem uma outra intenção. O perispírito tem uma capacidade refletora. Então, o corpo espiritual reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Então, você imagina, o corpo espiritual ele reflete o estado mental. Dependendo de como eu estou, dependendo do que eu penso, dependendo de como está o meu estado mental, tem uma reflexão disso. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada lecitura perispiritual, produzindo 2 tipos de efeito. Então isso aqui é muito importante. Todo pensamento que a gente tem reflete no nosso espírito através de 2 tipos de efeitos. Gera na aura a sua imagem. Então o pensamento ele forma uma imagem na nossa aura, ele gera a imagem desse pensamento na nossa aura, alterando todo o campo vibratório, e magnético da nossa aura. Mas ele também influencia a dimensão física através dos centros vitais, do sistema nervoso, do sistema endócrino, do sistema sanguíneo, etc. Então, o nosso pensamento muda os nossos centros vitais, muda as vibrações dos centros vitais do nosso perispírito, que vai repercutir nos nossos centros vitais físicos, no sistema nervoso, no sistema endócrino, no sistema sanguíneo. Então, um pensamento ruim, uma cena muito ruim, vai aumentar a nossa pressão arterial, vai aumentar, vai dilatar a pupila, vai causar uma série de modificações físicas, que são modificações que ficam no nosso corpo frequentemente. Isso um dia pode gerar uma doença física. Então a pessoa ela pode ter uma doença, ela pode ficar doente pelo pensamento? Pode. Mas assim como ela pode também curar uma doença pelo pensamento. Então isso aqui é muito importante. Isso aqui é aquilo que o Vanin falou no começo, que a ciência do futuro, o grande sábio do futuro é entender isso aqui, vigiar o que pensa, vigiar o que faz, vigiar o que vê, para que ele possa ter então uma aura, um campo magnético apropriado, saudável, e ter também a parte física do teu corpo preservada e saudável. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, então nós temos algumas provas que são doenças, algumas expiações que são doenças, com certeza sim, mas outras não. Se eu ficar todo dia indo comer na churrascaria, comendo gordura, eu vou desenvolver obesidade e hipertensão arterial. Isso foi uma prova? Eu nasci com essa prova de ser hipertenso. Não, você que estragou o teu corpo. Algumas doenças são provas, expiações, outras não. Outras a gente mesmo provoca pelo não cuidar do nosso corpo. Então a gente pode adoecer pelo pensamento. O perispírito tem um odor. Então tem seu odor refletido na aura e facilmente percebido por outros espíritos. Então os outros espíritos conseguem perceber esse odor. E o autor fala então que nas regiões mais umbralinas, os espíritos que visitam essa região comentam do mau odor que existe nessa região. Ou seja, então o espírito ele pode sim emanar um odor. Então se fala de odores de putrefação em zonas umbralinas mais inferiores. Diz que esse odor pode ser assim tão forte que só o cheiro já é um sofrimento exagerado para aquele espírito que está ali sentindo aquele cheiro. De tão forte que pode ser. A gente normalmente não sente. Às vezes tem pessoas que relatam isso, Às vezes quando faz... uma amiga minha esses dias estava fazendo o evangelho no lar e quando fez a oração para fluidificar a água fluidificada tinha um perfume de rosas, um perfume de flor. Então, talvez seja uma condição dessa daí. Então, às vezes a gente percebe isso, Nossa, senti um cheiro, alguma coisa. Mas os espíritos conseguem perceber bem o odor que o outro espírito tem. O perispírito tem uma temperatura.
né, possui temperatura própria segundo o grau de evolução. Então, espíritos, ele fala que quando o médium recebe um espírito de baixa capacidade evolutiva, ele pode sentir um frio no corpo, uma sensação fria, uma sensação gelada. E o contrário, quando recebe um espírito forte, um espírito com condição moral importante, uma sensação de mais calor, uma coisa mais agradável um pouco, né? Então, o perispírito tem essa capacidade da temperatura, né? Ele não apesar de ser vaporoso, de ser etéreo, a gente não conseguir ver, ele tem temperatura. Mais frio ou mais quente, segundo o grau de evolução de cada um. Então, nós fechamos as propriedades do perispírito. Então, quanta propriedade o perispírito tem, né? E qual que é a conclusão de tudo isso? Entender, acho que não tem dúvida para ninguém, mas entender que a gente tem esse corpo fluídico em volta do nosso corpo físico, que separa esse corpo físico da alma, né? Que um influencia no outro, e que a gente pode tanto ter saúde ou ter doença, dependendo de coisas que a gente faz com esse corpo fluídico ou com esse corpo físico. Então, importante para a gente começar uma modificação, ou para relembrar, né, que a gente tem que fazer algumas coisas também para poder evoluir. Depende da gente também algumas coisas. Bons pensamentos. Então é importante a gente cultivar o bom hábito dos bons pensamentos. Uma maneira, para mim pessoalmente, uma boa maneira de cultivar bons pensamentos é ler. Então, ler bons livros, quando você está lendo, está se inteirando daquele assunto, é uma coisa tão boa. Você acaba de ler o livro, para você estar mais leve, né? Então, ler boas coisas, né? Ler jornal, acho que não é um bom tipo de leitura para gerar bons pensamentos, mas ler um bom livro é um hábito diário da leitura, o hábito diário da meditação, né? Então, os estudos que existem hoje sobre a meditação, sobre como a meditação influencia na saúde, né? E a lei do amor, né? Amar e amar é um bom jeito de aumentar, de melhorar as nossas vibrações, para que o nosso corpo físico, fluídico, a alma tenha saúde, a gente possa encarar as nossas provas, e aí sim, as nossas doenças expiatórias, as nossas provas, de repente com uma força um pouco maior, uma condição um pouco melhor de poder vencer tudo isso. E a minha ideia é que nas próximas palestras a gente consiga entrar mais nessas áreas, as áreas energéticas do perispírito, ligado com os órgãos, para a gente poder ir aprendendo mais sobre como cultivar esses bons hábitos para poder se evoluir, se melhorar aí cada vez mais. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, porque se a gente entrar no automático, normalmente não é isso que a gente vai fazer. São coisas negativas. O mundo tem muita coisa mais negativa que positiva hoje, então a gente tem que cultivar isso aqui. Cultivar, levantar de manhã cedo, né, a oração matinal, já começar de manhã cedo com uma oração de pensamento positivo, de encarar bem o dia. Agora, se levantar, ligar o rádio lá no Jornal da Capital, você vai ter um pensamento legal no começo do dia, né? Então, se policiar, tá? Se policiar para a gente poder caminhar, como diz lá, né? Vigiai os vossos pensamentos, orai e vigiai. Isso é muito importante, a gente precisa muito disso ainda. Agradeço a atenção de todos, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, me coloco à disposição aqui.